E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é uma finalmente nova atualização do Sudashi. Muita gente aí tava querendo atualizações, não sabia se o projeto tinha morrido, assim como o próprio Suyu e entre vários outros projetos de emuladores desde aquela treta, né, que o Yuzu teve com a própria Nintendo, mas finalmente a gente tem uma nova atualização do Sudashi, o principal emulador de Switch até o momento, né, rapaziada? Bom, a gente teve aqui pro Android algumas correções para alguns jogos que não estavam abrindo ou estavam começando a ter tela preta, como por exemplo o Paper Mario The Thousand Years Door, que bom, infelizmente antes a gente não conseguia jogar com a versão passada do Sudashi e agora nessa atualização a gente já consegue. Tivemos também algumas correções aí para pequenos bugs ou problemas de incompatibilidade que você poderia ter com o Sudashi e é claro, rapaziada, aquela leve melhorazinha de performance que a gente vai poder ver aqui ao longo dos nossos testes. Já para PCs com Windows e com Linux a gente também teve aí algumas pequenas correções, além, é claro, também de trazer aqui a correção para o Paper Mario. Então, se você quiser tentar utilizar o seu Sudashi aí no seu Windows ou então no seu próprio Linux, também já é hora de você tentar. E lembrando também que a gente já tem versões aí feitas para o macOS, então se você tiver aí um Apple, dá para você também testar. Lembrando que nesse vídeo eu também vou ensinar vocês a instalar e configurar o Sudashi 100% completo. Porém, antes a gente só tem que ver aqui as principais melhorias aqui que a gente tem e eu vou mostrar para vocês agora. Bom, lembrando aqui que eu estou utilizando o meu Poco F5 com Snapdragon 7 Plus Gen 2 e o driver utilizado foi aqui o driver Turnip Revision 19, né, 24.1.0 Revision 19 e inclusive, rapaziada, a Revision 19 na versão 5, ok? Tivemos várias versões aqui dessa Revision 19 e eu achei que essa Revision 19 versão 5 funcionou um pouco melhor aqui para todos os jogos que eu quero testar. Outro detalhe também é que, bom, infelizmente eu não posso passar o link de nenhum jogo ou coisa desse tipo e deixar aqui para vocês, porque senão, né, o YouTube acaba com o meu canal, dando strike em cima de strike. Mas para quem quiser todos os arquivos assim de uma forma mais fácil, eu tenho o meu clube de membros do canal, rapaziada, que lá vocês têm um Telegram exclusivo, custa apenas R$3 para você virar membro, é só você clicar aqui embaixo, perto do botão de se inscrever, que aí você virando membro, você tem acesso a todos os arquivos que você precisa para rodar todos os seus jogos diferentes. Mas enfim, chega de falar e bora realmente aqui pra jogar alguma coisa, né, rapaziada? Como vocês podem ver, o Paper Mario agora está funcionando. Infelizmente, a parte que eu tinha salvado, bom, eu não sei o que aconteceu com o meu save, mas infelizmente não salvou aqui dentro do emulador. E bom, passar por toda essa telinha inicial é extremamente complicado, mas pelo menos eu vou chegar até uma parte ali onde a Princesa Peach está falando com a gente, né? Só pra gente poder ver ali se tá tudo realmente corrigido e eu mostrar pra vocês com certeza. E bom, rapaziada, já aqui começando o nosso querido Paper Mario, como vocês podem ver, aqui já está funcionando com uma precisão de gráficos bem impressionante. A gente pode ver aqui que a nossa querida Princesa Peach está sendo renderizada corretamente, sem nenhum tipo de glitch ou bug visual, o que antes ele ficava completamente escuro ou completamente preto ou com as fagulhas assim piscando, agora está funcionando normalmente com o Paper Mario Thousand Year Door. Infelizmente, jogos como o próprio Biomutant ou Biomutant, infelizmente a gente não consegue fazer ele ser executado aqui dentro do nosso Switch. Toda vez que a gente tenta iniciar ele aqui, ele fica carregando aqui infinitamente em 30 FPS e nunca mais sai dessa tela. Eu tentei utilizar o driver padrão, driver Qualcomm, driver Turnip, enfim, tentei todos os tipos de configuração possíveis, porém o Biomutant infelizmente não vai funcionar. Um jogo que eu pude notar uma melhora gigantesca na questão do FPS, rapaziada, foi o nosso querido Pokémon Scarlet, que bom, aqui no Poco F5 a gente tinha algumas dificuldades para ele ser executado perfeitamente em 30 FPS. Embora, bom, alguns bugs ainda aconteçam, como algumas árvores um pouco mais distantes e, bom, no geral ainda está um pouquinho bugado, rapaziada. O nosso FPS está muito melhor do que ele pegava anteriormente. Quando eu virava sempre para essa região mais ou menos, ele caiu o FPS para 22, 25 e ficava muito abaixo disso. Agora, como a gente pode ver, no Pokémon Scarlet a gente tem uma estabilidade totalmente incrível, rapaziada. E com os 12 GB do Poco F5, ele se torna uma máquina completamente ideal para você jogar esse tipo de jogo dentro do seu celular. E é claro, rapaziada, mesmo aqui dentro de batalhas, ele ainda vai ter uma performance bem magnífica, embora você tenha que renderizar aqui algumas coisas, né, um pouquinho mais, mas ainda assim é um nível de precisão muito bom para você conseguir jogar os seus jogos. Só, infelizmente, algumas árvores um pouquinho mais distantes vão continuar bugadas, mas ainda assim, Pokémon Scarlet, que antes parecia ser
mais ou menos injogável, agora está completamente jogável dentro do Sudashi. Infelizmente, para o nosso Zeldinha Breath of the Wild ou Sopro do Selvagem, a gente ainda não tem aquelas mesmas melhorias, né, rapaziada? Então, ele ainda cai sobre tudo aquilo que a gente já vem falando, que, bom, infelizmente os drivers aqui para esses novos processadores não estão bem portados, como, por exemplo, o 8 Gen 1, o 8 Plus Gen 1, o próprio querido 7 Plus Gen 2 do nosso Poco F5, e que, como a gente pode ver, infelizmente ainda não funciona com o nosso driver, mesmo no Turnip AirVision 19, a gente pode ver que ele ainda tem muitos bugs, e ainda, bugs não, né, a gente tem aqui uma péssima FPS justamente por conta desse driver. E se a gente pegasse um celular um pouquinho mais antigo com Snapdragon 865 ou 870, a gente já estaria pegando 30 FPS, porque os drivers para esses celulares estão muito melhores portados do que para esse 8 Gen 1 ou até mesmo o 7 Plus Gen 2 do Poco F5. No geral, foram algumas melhorias um pouco mais discretas para alguns celulares, porém agora a gente vai passar para o modo de instalação, de como você vai instalar esse novo Sudashi através do seu celular. Bom, rapaziada, tudo que eu vou falar pra vocês é que, bom, primeiramente vocês têm que criar uma pasta no seu armazenamento interno ou então no seu cartão de memória, chamada aí Switch, para você poder armazenar todos os seus dados e todas as suas coisas do seu querido Sudashi. Eu também vou estar disponibilizando aí o download do APK do Sudashi diretamente aqui no site da descrição, então é só você entrar aqui na descrição que você já tem o download completo desse Sudashi mais recente. E é claro, rapaziada, como eu falei pra vocês, os jogos, infelizmente, eu não posso estar deixando para download, mas se vocês quiserem maior facilidade, vocês podem entrar aí no clube de membros, virando membro por R$3, e com isso vocês conseguem aqui os arquivos que vocês necessitam, ok? Mas bom, você vai deixar aqui o seu Sudashi, as Prod Keys, Title Keys e também aqui o Farmer completamente dentro dessa pasta do Switch, junto aqui também com os seus jogos. Os jogos vão estar aí no formato .xci ou .nsp. Se o jogo aparecer com o formato NCZ ou alguma coisa desse tipo, você precisa converter ele para algum desses formatos XCI ou .nsp, ok, rapaziada? E lembrando também, para você aí que tem um processador Snapdragon, você também tem a possibilidade de utilizar drivers de GPU, rapaziada, para vocês melhorarem a precisão de alguns jogos, e tem alguns jogos que só abrem com esses drivers. Então eu também vou estar deixando o download desse Turnip R19V5 diretamente aqui na descrição para vocês deixarem nessa mesma pasta. Mas enfim, agora que a gente já tem todos os arquivos, né, o Sudashi, as Prod Keys, os Farmers e os jogos, a gente só vai clicar aqui agora em Sudashi.ea, e aí a gente clica aqui agora para instalar e começar a nossa instalação dele. Vai dar aí todas as permissões que ele pedir, né, no caso, para você instalar ele, e depois de já instalado, você já pode iniciar, e aqui a gente já clica em primeiros passos. Você concede aqui a permissão de notificação, coloca aqui agora para você selecionar suas keys, ou seja, você vai ter que ir lá no seu armazenamento interno ou no seu cartão de memória, vir aqui na sua pasta do Switch, e aqui dentro dessa pasta do Switch, você vai clicar em prod.keys, e aí ele já vai adicionar automaticamente as suas keys. Depois disso, são a aba dos seus jogos, né, rapaziada? É só você clicar aqui em adicionar jogos, e aí se você já selecionou as keys e elas estão no mesmo lugar que os seus jogos, você já vai ter aqui todos eles completinhos aqui para vocês. Ou se não, basta você fazer tudo aquilo mesmo, né, rapaziada? Entrar aqui no seu armazenamento interno e até a sua pasta onde você deixou os seus jogos, como na minha aqui é a pasta do Switch, e aqui a gente clica em usar essa pasta e dar a permissão. Depois disso, ele já vai te redirecionar para essa tela de feito, clica aqui em continuar, e aqui, rapaziada, os seus jogos já vão estar aparecendo, porém você pode fazer algumas configurações para eles rodarem um pouco melhor, dependendo dos seus jogos. Só lembrando que o Sudashi é um emulador que só vai funcionar em celulares 64 bits, no Android 11, e se você tiver aí pelo menos 6 a 8 GB de memória RAM, ok? Se você tentar com 4 GB de RAM, infelizmente não é certo que muitos dos seus jogos vão abrir, até 6 GB mesmo já vai ser muito mais difícil para você abrir, então se certifica que pelo menos você tenha 8 GB de memória RAM. E não, RAM Plus, RAM Boost ou qualquer outra coisa desse tipo não vai funcionar, ok? Expansão de memória RAM ou qualquer outra coisa desse tipo não funcionam aqui para sua memória RAM. Mesmo que você tenha só 4 GB mais 8 GB de RAM Plus aí para você poder utilizar no seu celular, mesmo assim os seus jogos vão continuar não abrindo, porque RAM Plus não é a mesma coisa que uma RAM oficial aqui para o seu celular, então se certifica que seu celular tenha pelo menos 8 GB de memória RAM para você rodar esse emulador. Já falado isso, agora a gente pode vir aqui na nossa seção de configurações, e como eu falei para vocês, se vocês tiverem um celular com processador Snapdragon, igual eu falei aqui do Poco F5, que tem o Snapdragon 7 Plus Gen 2, vocês podem baixar aqui o seu driver Turnip, e aqui nessa abinha, no gerenciador de driver Turnip, você pode adicionar ele por lá. Assim como eu fiz aqui no meu Poco F5,
F5, vindo aqui na nossa aba de gerenciador de driver de GPU, e aqui clicando no botãozinho de instalar, a gente já vai ter aqui o nosso driver Turnip, e aí ele já vai ser automaticamente instalado por aqui. E você pode selecionar vários drivers Turnip, ou dependendo aí do seu driver de GPU padrão, para você poder rodar os seus jogos. Porém, como eu falei para vocês, muitos jogos só abrem aqui com driver Turnip, então é o que eu mais utilizo aqui. Infelizmente, para processadores MediaTek, Unisoc ou processadores Exynos, essa aba aqui de gerenciador de drivers vai falar que não são suportados, justamente porque esses processadores não têm o suporte disso. Depois disso, você já pode vir aqui na sua aba de administrar dados do seu Sudashi, e aqui, rapaziada, você pode clicar aqui em instalar o Farmer, que daí a gente vai utilizar aquele Farmer 18.0 que a gente baixou, e aí a gente vai aguardar ele instalar. Para finalizar, a gente também tem aqui as nossas configurações avançadas, vindo aqui na sua aba de gráficos. Alguns jogos podem precisar do nível de precisão no mais alto, porém isso também aumenta a capacidade da sua GPU de rodar, e com isso, rapaziada, os seus jogos podem ficar um pouquinho mais travados. Então, dependendo do caso, quando você vê que a precisão dos gráficos não estiver tão boa, você pode clicar aqui no modo alto, porém para a maioria dos jogos eu recomendo você deixar no modo normal. Já a sua resolução, bom, vai de acordo com o poder do seu celular, né, rapaziada? Geralmente processadores MediaTek, Unisoc e Exynos não tem tanto desempenho assim, então o que eu mais recomendo para eles é utilizar a versão 0.5x, justamente porque, né, é muito difícil de você rodar alguma coisa tão bem aqui em 1080p dentro de um celular com processador MediaTek. Se você tiver um Snapdragon poderoso, né, da linha 870, 888 ou até mesmo o próprio 7 Plus Gen 2 do Poco F5, você pode rodar vários jogos aqui em 720p/1080p na resolução 1x, porém o que eu mais recomendo para vocês é rodar na 0.75x, que ainda vai ter uma boa velocidade. A maioria dessas outras opções, como o modo de V-Sync, o modo de filtro de adaptação de janela, nitidez do FSR, você mal vai precisar mexer nela. Então não tem muito por que eu me aprofundar nessas opções, mas aqui, rapaziada, já na proporção de tela, você pode escolher entre deixar no modo 16:9 ou deixar ele um pouco mais esticado e esticar até o final da janela, ou seja, ele vai preencher todo o espaço da sua tela. Também vamos ter algumas outras configurações aqui desses switches que você pode ligar, como por exemplo esse cache de shaders em disco, e também utilizar aqui o shader assíncrono para você poder utilizar na maioria dos seus jogos. E por último, mais não menos importante, vim aqui na sua aba de depuração e se certificar que o seu back-end da CPU está no modo de execução em NCE, porque daí ele vai executar de uma forma um pouco mais nativa e assim os seus jogos vão rodar muito melhor. Sem contar que também para cada jogo você pode fazer uma configuração personalizada, como por exemplo, segurar em cima de algum jogo e vir aqui fazer alguma configuração personalizada unicamente para ele. Então, por exemplo, o próprio nível de precisão você pode alterar diretamente por aqui, a resolução, se o seu jogo estiver rodando muito bem, você pode aumentar ou diminuir ela de acordo com o seu FPS. E é claro, rapaziada, fazer cada uma das configurações diferentes aqui para caso você queira jogar o seu jogo com maior gráfico ou menor gráfico para justamente melhorar aqui a capacidade dele rodar no seu dispositivo. E por último, mais ou menos importante, o Sudashi e junto aí com o Yuzu e com o próprio Tsuyu tem a capacidade de rodar esses jogos de uma maneira multiplayer. Basta você vir aqui na sua aba de controles e você pode tanto conectar os seus controles, né, via Bluetooth, via cabo ou qualquer outra coisa desse tipo e está adicionando ele cada um por aqui. Aqui nesse modo de jogador 1, rapaziada, você vai ter aqui o tipo de controle que você pode estar utilizando e aqui também um mapeamento de controle automático para cada um dos seus controles ativados. Então basta você só conectar o seu controle aqui igual eu conectei o meu, e aqui a gente vai vir nessa aba de mapear o controle automaticamente, no caso eu tenho que sair e entrar de novo, e aí ele já vai estar reconhecendo o nosso querido GameSir G8, é só a gente clicar e ele já vai automaticamente mapear cada botãozinho dentro aqui das opções que a gente precisar. E como eu falei para vocês, basta você conectar aí um controle via Bluetooth dentro do seu dispositivo, e aí, rapaziada, você pode clicar até 8 jogadores aqui dentro do seu jogo para você poder sair jogando. E finalmente, agora é a hora de você simplesmente clicar para abrir o seu jogo, já com tudo configurado, né, rapaziada? A gente tem aqui algumas configurações ainda para fazer. Nessa aba lateral, que é só você puxar uma vez aí a lateral do seu celular, a gente vai ter algumas opções de configurações de jogo, controles e opções de overlay. Configurações do jogo são aquelas mesmas configurações que a gente já sabe. Nessa aba de controles dá para você também personalizar os seus controles e de acordo com cada jogo, rapaziada, tem alguns jogos que só funcionam no modo portátil. Então o que eu recomendo para vocês, em jogos como por exemplo esse próprio Pokémon Let's Go Eevee, que o seu controle não for reconhecido, você pode simplesmente vir aqui na sua aba de controles, ativar aqui o modo de jogador 1 e aqui você muda aqui o tipo de controle para modo portátil. E agora sim, rapaziada, o seu controle já vai ser automaticamente
automaticamente reconhecido e que, como a gente pode ver, já vai estar funcionando. E uma das últimas configurações que você pode utilizar são as opções de overlay, que aqui dá para você ligar o modo de contador de FPS, o indicador de temperatura, que vai te dar um emojizinho aqui nessa parte para você ver se a temperatura do seu celular está ok, e também dá para você fazer algumas coisas como editar o overlay, ajustar o overlay, marcar ou desmarcar alguns botões para sair aqui da sua tela, ou simplesmente desligar aqui o overlay dos controles para caso você tenha um controle externo igual o meu, ficar com uma interface um pouquinho mais limpa, sabe? E assim, é claro, você conseguir rodar o seu jogo de Switch através do seu celular. E no geral, rapaziada, esse daqui foi o vídeo de como você vai estar configurando o seu Sudashi, e é claro, nessa nova atualização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.